Se encontra no versículo, a partir do versículo 47, que diz assim: o reino dos céus é ainda como uma rede de pesca que foi lançada ao mar e pegou peixes de todo tipo. Quando a rede estava cheia, os pescadores arrastaram até a praia, sentaram-se e juntaram os peixes bons em cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos virão e separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Vocês entenderam essas coisas? Sim, responderam eles. Que Deus nos abençoe na reflexão dessa parábola. Queremos começar aqui dizendo que nós não temos nenhuma pretensão de trazer qualquer novidade com relação à palavra do Senhor. Até mesmo porque o algo novo existe quando alguma coisa envelhece. Então você tem necessidade de um novo quando algo envelhece. Mas não é o caso da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é sempre atual, ela não envelhece. Então as pessoas que querem sempre procurar uma novidade num texto bíblico está cometendo um equívoco, porque a mensagem de Deus naquele texto sempre será uma mensagem atualizada dentro da necessidade humana. Outra coisa que nós gostaríamos já de início focar é o finalzinho dessa parábola. No finalzinho dessa parábola, Jesus vai fazer uma pergunta para os seus discípulos. E a pergunta é: vocês entenderam todas essas coisas? E eles responderam sim. Olha que coisa interessante. Quando Jesus faz essa pergunta, vocês entenderam todas essas coisas? É claro que o Senhor Jesus não esperava que cada um dos discípulos que ali estavam, que cada um tivesse um entendimento diferente. Algumas pessoas sempre usam um argumento: isso é muito subjetivo, importante que cada um interpreta da sua maneira. Ora, Jesus não esperava que cada discípulo tivesse uma interpretação diferente daquilo que era o propósito da parábola contada. Mas ele esperava sim que os seus discípulos compreendessem a mensagem que ele queria passar através daquela parábola. E não era uma mensagem diferente para cada um. Era uma mensagem única para todos os discípulos que ali estavam ouvindo. Da mesma forma, o Senhor não espera que nós possamos ter diversas interpretações dessa parábola, mas Ele espera que nós possamos ter um entendimento. As diversas interpretações acontecem pela falha que nós cometemos em compreender aquilo que Jesus quer nos dizer e quer nos ensinar através dessa parábola. Os ouvintes já, por certo, ouviram muitas pregações e ouvirão muitas pregações através dessa parábola. E eu quero citar aqui alguns erros que às vezes são cometidos ao interpretar essa parábola. E o propósito de alencar esses erros não é desmerecer quem quer que seja, e nem dizer que nós somos melhores, que nós somos dono da verdade, de forma nenhuma. Mas é aquilo que, para o nosso entendimento, está claro na parábola, que são erros de interpretação e que nós devemos evitar
para não fugirmos daquilo que é a mensagem central dessa parábola. Muitas das vezes nós ouvimos alguém dizendo que os pescadores que lançam a rede no mar, que esses pescadores representavam os discípulos e que esses pescadores representam hoje todos os evangelistas. Ora, não é possível isso. E por que não é possível? Porque o próprio texto diz que não é possível. Porque os pescadores que arrastam a rede até a praia, esses pescadores assentam e juntam os peixes bons em cestos e joga fora os ruins. E o próprio Senhor Jesus diz que quem faz essa separação são os anjos. Ele diz: os anjos virão e separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente. Então, se Jesus está dizendo que os pescadores são figura dos anjos que faz a separação, eu não posso dizer que os pescadores representam os discípulos ou que os pescadores representam qualquer evangelistas que estejam trabalhando em prol do reino de Deus. É um erro de interpretação. A outra questão que nós vemos também, que é um equívoco, é colocar a rede como o evangelho. A rede é o evangelho que é lançado, no mundo para pescar os peixes que são os homens. E por que a rede não pode ser o evangelho? Por quê? Porque nessa rede caía peixes bons e peixes ruins. E eu faço uma pergunta para os ouvintes: onde estava esse peixe bom e esse peixe ruim? Ele estava no mar. Então, lá no mar, que representa o mundo, já se encontravam os peixes bons e os peixes ruins. E se a rede representasse o evangelho, qual seria o propósito do evangelho? Procurar os bons que estão no mundo e separar os bons dos ruins? Ou o propósito do evangelho não seria o contrário? Seria procurar os ruins e transformar pelo poder do evangelho, pelo poder de Deus, esses ruins em bons. Ora, se os peixes já caíam na rede, já bons e ruins, e que não há nenhuma mudança de estado estando na rede, essa rede não pode representar o evangelho. Outra interpretação equivocada é dizer que o cesto representa a igreja. O cesto representa a igreja, aonde são o evangelho, a rede é o evangelho que arrasta, que traz, alcança o homem e, salvando o homem, coloca o homem no cesto que representa a igreja. É um problema também essa interpretação de colocar o cesto como a igreja. Até mesmo porque nós sabemos perfeitamente que na igreja não tem só bons, mas a igreja, ela convive com bons, ela convive com ruins, E outro detalhe é que esses bons, eles já veio nessa condição para dentro do cesto. E o que a igreja faz, na verdade, é receber o pecador, e o processo do evangelho salva e transforma esse pecador de mal, que era antes, em justos, em salvos. Isso acontece nesse agir do crente no convívio no corpo de Cristo, e não o contrário. Outras pessoas chegam a colocar aquilo que nem está no texto, dizer que as escamas dos peixes e as entranhas que são tiradas representa
representa o pecado. Qual que é o problema dessa interpretação? É um equívoco. Primeiro, não está no texto isso. Segundo, que essa é uma parábola escatológica. Sendo uma parábola escatológica, o que acontece aqui é no final do tempo. E depois do juízo, quando se estabeleceu o juízo de Deus, o julgamento, ali não haverá mais esse processo de libertação. O processo de libertação acontece antes, não acontece depois. Portanto, também é um equívoco essa colocação. Outros querem atrelar a expressão peixes bons para fundamentar a ideia de uma salvação pelas obras, pelas boas obras. E nós sabemos, conforme Efésios 2:8, que a salvação é pela graça de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus e não vem pela obra humana para que ninguém se glorie, né? Mas somos salvos completamente pela graça de Deus. Então, é uma interpretação equivocada querer colocar a expressão peixe bom para fundamentar a ideia de uma salvação pelas boas obras. Dado essas observações de alguns erros, nós vamos aqui tentar, com a graça de Deus, meditar naquilo que é o que Deus espera que nós entendamos por meio dessa parábola. A primeira coisa a perguntar é qual é a mensagem central dessa parábola. A mensagem central dessa parábola é mostrar que no juízo do final dos tempos, haverá um juízo no final dos tempos, e que nesse juízo no final dos tempos, Deus julgará os justos e os ímpios. Os justos serão guardados para o reino e os ímpios serão lançados fora. É bem semelhante à parábola que o Senhor Jesus contou do trigo e do joio. Ambas são parábolas escatológicas. Ambas estão falando de um julgamento que acontece no final do tempo, onde Deus trata com o justo e trata com o ímpio, onde há ali a convivência. Em todas as duas parábolas há uma semelhança, porque em todas as duas parábolas existe uma convivência do bom e do ruim, e uma separação que acontece no final do tempo. Então nós temos uma semelhança nessas duas parábolas, mas elas se divergem em alguns pontos. A parábola do trigo e do joio vai mostrar, o propósito dela, quando Jesus conta, é mostrar até mesmo a necessidade de uma paciência, né? Nossa, como cristãos, de entender que Deus julga e julgará no seu tempo, e cada coisa acontecerá no tempo de Deus. Porque na parábola do trigo e do joio, a ideia era os anjos queriam, vamos arrancar? Não, não é a hora. Para que não venha acontecer de arrancando o joio, arranca também o trigo. Mas haverá um momento de fazer essa separação, mostrando também para nós que nós temos que ter paciência para conviver no meio dos maus, entendendo que Deus há de fazer justiça. Nós vivemos um mundo difícil, vivemos um mundo cheio de tanta injustiça. E às vezes a nossa vontade era que as coisas acontecessem, que Deus já julgasse logo, exterminasse os ruins. Mas a questão é o seguinte, quantas pessoas que hoje estão agindo de maneira completamente contrária à palavra de Deus,
que aos nossos olhos são os maus, mas que são ainda alcançados pela graça de Deus e são transformados, são completamente transformados pelo poder do Evangelho. Muitas pessoas que já saíram do mundo do crime, do mundo das drogas, e experimentaram de fato uma mudança de vida. E então Deus sabe o momento certo de fazer o julgamento, de executar a sua justiça. Enquanto isso, ele exerce a sua misericórdia, dando oportunidade ao homem de, encontrando o Senhor Jesus, ser transformado. Enquanto a parábola do trigo e do joio fala da paciência que nós temos que ter para esperar o julgamento no tempo certo, nós vemos na parábola da rede que o foco não é esse momento agora. A parábola da rede não tem o foco no momento que nós estamos, mas a parábola da rede tem um foco no fim dos tempos, ou no juízo final. O foco está no juízo final. E é exatamente isso que nós vemos na palavra, porque no versículo 49 diz assim: assim será no fim dos tempos. Ou seja, Deus vai fazer a sua separação, o juízo, o julgamento entre o justo e o injusto no final dos tempos. Então a parábola é uma parábola escatológica que aponta não para esse momento que estamos vivendo, mas para o momento de juízo final. E aí o que representaria então a figura desse cesto? O que seria a figura do cesto? Poderíamos até colocar que a figura do cesto representa apenas a aceitação de Deus. Ser jogado para dentro do cesto é entender que esses foram aceitos por Deus no seu reino. E foram aceitos por Deus no seu reino porque esses são os peixes bons. E não é por causa das suas boas obras, porque o Evangelho salva pela graça, mas é porque a graça que nos salvou para as boas obras. E as boas obras que nós praticamos como salvos, não praticamos para sermos salvos, mas praticamos as boas obras, porque é o resultado da graça de Deus operante na nossa vida e que nos transformou em vida justificada pelo sangue de Jesus, santificada pelo poder do Espírito Santo, para agirmos de maneira acertada, de maneira justa, de maneira piedosa, conforme espera Deus de cada cristão. Então, aqui nós poderíamos deixar que o cesto representa a aceitação ou a aprovação final. Que coisa boa é saber que no final, quando Deus for julgar todas as coisas, nós possamos ser contados como aqueles que serão colocados no cesto, como aqueles que serão aprovados por Deus. Triste será o fim daqueles que são considerados na parábola os peixes ruins, porque serão lançados fora, e serão lançados fora para ser destruídos. Porque a palavra do Senhor diz assim: os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Que coisa triste! Mas hoje, você que me ouve, tem a oportunidade de saber que Deus trará juízo. E, portanto, a oportunidade hoje é de você abraçar o Evangelho e deixar o Evangelho transformar a sua vida, para te dar uma certeza de quando chegar esse momento, você será contado com aqueles que serão salvos para o reino de Deus. E nós já falamos anteriormente que, ao contrário do que algumas pessoas pensam, que os pescadores aqui são, na verdade, os anjos, e não são os discípulos, não são os evangelistas,
E isso, meus irmãos, ouvintes, é muito claro quando nós lemos aqui na parábola do Senhor, que contou, dizendo assim: quando a rede estava cheia, os pescadores arrastaram até a praia, sentaram-se e juntaram os peixes bons e em cestos, e jogando fora os ruins. Aqueles que dizem que os pescadores representam os discípulos, dizem assim que o papel do discípulo é lançar o evangelho e trazer as pessoas para Cristo através do evangelho. Só que nós vemos que esses mesmos pescadores que lançam a rede são os mesmos pescadores que vão assentar e vão fazer a separação. E Jesus, no versículo 49, diz assim: assim será no fim dos tempos. Os anjos virão e separarão os perversos dos justos. Então, irmãos, não é nada de que os pescadores sejam os evangelistas, mas representam aqui na parábola os anjos que terão a incumbência de fazer essa separação no final, no julgamento final. O mar representa o mundo, né? O mar representa o mundo, aonde estão os peixes bons e ruins agora. Porque a igreja de Jesus, ela se encontra hoje no mundo. Não é diferente, ela se encontra no mundo, no meio dos ruins. A igreja de Jesus está no meio. E na oração do Senhor Jesus, na oração sacerdotal, ele até, na oração, ele pede ao Pai: não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então a igreja de Jesus, ela vive no mundo, testemunhando da luz, testemunhando o poder de Deus, testemunhando o evangelho, até o momento final, quando Deus trará o juízo e haverá então a separação entre os salvos e os não salvos. Felizes aqueles que serão contados como peixes bons, como salvos, e estarão para sempre com Deus no seu reino. Triste realidade, triste será para aquele que no final não estará sendo contado como salvo, mas sim como perdido, e será lançado na fornalha que arde, onde haverá choro e ranger de dentes. Que Deus nos abençoe, que essa palavra produza em nós, nessa manhã, aquilo pelo qual Deus espera que ela produza na nossa vida. Um despertar da seriedade das coisas de Deus, do reino de Deus, da justiça de Deus, e que nós possamos valorizar a oportunidade que temos de abraçarmos a salvação em Cristo Jesus, enquanto